Olá, meninas. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Boa tudo bem? noite. Então vamos lá. Meninas, eu peço desculpa para vocês por sexta-feira passada. Eu tive uma gripe forte, fiquei ruim, ruim, ruim mesmo. Graças a Deus agora eu estou melhor. Então vamos lá, meninas, para a gente dar continuidade. Para a gente dar continuidade na nossa aula, a gente estava falando sobre o assunto BIRADS, né? Daí eu lembro que eu dei uma explicada para vocês. Vocês conseguiram assistir às aulas, meninas? Tá tudo bem? Conseguiram entender o conteúdo? A gente vai entrar já no mês 7 e logo a gente já vai para nossa avaliação, né? Nossa segunda avaliação. Então, aqui eu vou fazer um resumo brevemente, né? Que algo que a gente já viu, só para a gente relembrar, né? Eu falei para vocês que BIRADS é uma classificação mundial, né? Dos achados de mamografia. Então, se alguém perguntar para vocês o que significa BIRADS? BIRADS é uma classificação mundial dos achados na mamografia. Pode ser achado benigno ou maligno, tá? Peraí, pessoal, deixa eu só fechar essa janela. Tá muito frio aqui. Então, se alguém perguntar para vocês por que faz essa classificação, foi aquilo que eu expliquei para vocês, né? O médico, a gente faz a mamografia, deixa para o médico laudar, e o médico, quando laudar, ele vai colocar um BIRADS referente aos achados que ele encontrou na mamografia. Pode ser achado benigno ou achado maligno. Pode ser os dois achados, tá? Então, para isso, né? Existe o médico radiologista que ele lauda as mamografias, lembrando que nós não somos radiologistas, somos técnico em radiologia ou radiólogo, né? As pessoas têm a mania de falar, eu sou radiologista. Não, radiologista é o médico. O médico é o radiologista que lauda o exame, né? E a gente é técnico em radiologia ou radiólogo, é o nome da nossa profissão, bom? Então, o BIRADS é classificado em BIRADS 1, BIRADS 2, tem o 3, tem o 4 e tem o 5, né? Eu lembro que a gente falou até o BIRADS 4, né? Que é classificado A, B e C, que são os achados suspeitos, né? As microcalcificações irregulares, grãos de sal. Esses aqui são as microcalcificações, pessoal. Vocês estão conseguindo enxergar a aula? Vocês estão conseguindo visualizar? Sim, Vocês acham que as microcalcificações elas são desse tamanho ou elas estão ampliadas aí? ampliadas? Estão ampliadas. Então, vocês conseguem entender que quando eu falo de micro, olha o nome falando micro, micro de pequena. Então, são coisas muito pequenas. Então, aqui, ó, eu faço uma ampliação, tá? Aqui tem uma ampliação que faz a gente ir até 1,6, né? Que a gente consegue visualizar melhor as microclassificações, né? Então, qual que é a função, né, da magnificação? Por que quando eu vejo microclassificação eu tenho que fazer uma magnificação, uma ampliação? Para mim conseguir mostrar melhor as microclassificações para o médico, para ele conseguir ver o aspecto dela, a morfologia, a quantidade. Porque assim, se isso aqui for aumentando de número, pessoal, lembrando que microcalcificação não fica grande. Ela não é pequenininha assim, ela vai aumentando, aumentando, ficando virando uma bola gigante. Não. Elas aumentam a quantidade. Então, o médico vem aqui e conta, fala, nossa, tem 5 microcalcificação. Vamos fazer uma mamografia daqui 6 meses para mim ver se está aumentando. Daí ele faz uma mamografia de novo, você vai lá e faz uma ampliação e vê que de 5 microcalcificações foi para 8. O médico fala, peraí, tem alguma coisa errada, né? Tá aumentando, então é um achado suspeito. Então ele já pede às vezes para fazer biópsia ou às vezes já pede para dar um BRAD5 que é para fazer cirurgia. Bom? Então outra coisa que eu pergunto para vocês. É... o que era mesmo que eu ia perguntar? Daqui a pouco eu lembro. Então, depois disso a gente tem o BIRADS, tem o nódulo palpável também,
Por exemplo, pessoal, o médico achou um nódulo na mamografia, um nódulo arredondado. Que BIRADS ele daria? Vamos colocar a cabeça para pensar. Dois. Um BIRADS 2? Por que que você acha que é 2? Porque ele está arredondado. Então, mas como é que eu sei o conteúdo dele? Ah, tá. O que vocês acham? Meninas, falem comigo. Por saber onde ele começa e termina, professora? Não, ó, o médico achou um nódulo ovalado. Que BIRADS que ele Certo. dá? Arredondado, ovalado? O que vocês acham? Ele dá BIRADS 0, na verdade, né? Porque ele vai precisar de uma ultrassom, um outro complemento para poder saber que BIRADS que é isso. Isso, exato. Quando você, o médico, ele vê um nódulo ali que não é palpável, mas foi visto na mamografia, um nódulo ovalado, um nódulo que ele tem um formato definido, mas ele não sabe o conteúdo do nódulo. Então, o que o médico pede para fazer? Um ultrassom. Então, a paciente sai com um laudo BIRADS 0. Observação: fazer um ultrassom de complemento. O paciente sai com essa mamografia, vai até o médico dela, o médico faz um pedido de ultrassom, marca o ultrassom, daí leva o exame anterior de mamografia, daí o médico do ultrassom vai lá, faz o ultrassom da paciente e descobre que aquilo ali é um cisto. Que BIRADS que ele dá, pessoal? Meninas, a gente falou muito disso na aula passada. Muito, muito mesmo. Eu toquei nessa tecla várias vezes. Dá uma relembrada aí no assunto. BIRADS 1, professora? Não. O que é BIRADS 1, pessoal? Que ele não achou nada. Então, se é um nódulo, né? Então não pode ser BIRADS 1. E BIRADS 1 é sem achados. Então ele dá um BIRADS 2. Quando é cisto, BIRADS 2, certo? Certo. E se fosse o conteúdo desse nódulo fosse espesso, se fosse algo sólido, qual BIRADS que ele daria? Aí ele dava o BIRADS 4. Porque ele achou Não, uma coisa assim. Não? nananina, não. Se fosse um conteúdo sólido, qual BIRADS que ele daria? 2. Não, Não, 0. também não. 3. Ó, vamos Desculpa, lá, 3. pessoal, vamos lá para entender. A paciente chegou para fazer mamografia. Foi achado um nódulo. Vocês fizeram mamografia e achou um nódulo lá. Achou uma bolinha com contorno definido, bem redondinho. Você colocou para o médico laudar. O médico viu. Ele deu o BIRADS 0, porque ele pediu para fazer um complemento com ultrassom. Então, se já deu BIRADS 0, não pode voltar a ser 0, porque 0 é incompleto. Ele precisa de uma avaliação adicional para dar 2, 3, 4, 5 ou 6. O 1 também não pode ser, porque ele já achou alguma coisa. O 1 é sem achado, é quando não acha nada na mama. Entendeu? Então, a paciente saiu e fez ultrassom, deu cisto. Cisto é BIRADS 2. E quando tem um nódulo lá dentro? Tem um caroço, né? Algo sólido. O médico dá o quê? BIRADS BIRADS 3. 3. E pede para fazer um acompanhamento de 6 em 6 meses, para ver se esse nódulo está aumentando, se ele está diminuindo, se ele está mudando o formato. Depois de 6 meses, a paciente faz a mamografia de novo e depois ele avalia para ver se vai ser BIRADS 2, se vai continuar como 3, ou se for o caso, se evoluir, pode ser que vire um BIRADS 4.
Tá bom? Vocês conseguiram entender, pessoal? Meninas, ó, eu preciso que vocês sejam bem sinceras comigo. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer para vocês? A gente teve um tempinho aí de 15 dias para vocês colocarem matéria em dia. Vocês conseguiram assistir a todas as aulas de BIRADS? Assistiu todos os conteúdos lá da plataforma? Como é que tá a evolução de vocês? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou passando para vocês? Porque eu estou preocupada, porque logo vamos ter avaliação e às vezes eu sinto que vocês estão meio perdidos nesse conteúdo ainda. Então, eu preciso que vocês sejam sinceros comigo. Olha, professora, eu entendi, eu não entendi nada, eu entendi mais ou menos. Eu gostaria que a senhora falasse mais sobre esse conteúdo. Então, assim, falem comigo, pessoal. Eu preciso que vocês me passem o que que vocês estão achando. Vocês conseguiram entender todas as aulas que a gente já tem assistido na plataforma? Tá fácil o entendimento do assunto? Porque eu tô preocupada de chegar na avaliação e vocês ficarem perdidas. Meninas, Ô, falem comigo. ô, professora, quando o médico ele acha esse cisto aí, deixa eu entender melhor. E ele é líquido, aí ele dá BIRADS 2 ou ele dá BIRADS 0. Assim, pessoal, vamos de novo. Eu vou voltar desde o começo, tá? Vamos começar, vamos assistir essa aula de novo, porque eu acho que vocês estão confundindo. Então, vamos lá. Ó, eu falei que primeiro, vamos começar do zero. O que que é BIRADS, pessoal? Alguém fala para mim o que que é BIRADS? O que que significa a sigla BIRADS? Não o B, o I, o R, não, mas o que que significa isso que o médico coloca na mama? Alguém explica para mim, com as suas palavras. Aqui não é para me avaliar vocês, não, é só para me ver o entendimento de vocês. Eu acabei de falar aqui. Ninguém conseguiu entender o que eu falei no começo? Ó, todo exame de mamografia, de ultrassom, de ressonância, o médico ele precisa colocar no laudo o que foi achado naquela mama. Até aí, tudo bem? Pessoal, pode abrir o áudio e falar comigo. Professor, eu entendi, eu não entendi. Se vocês não falar comigo, vai ser difícil a gente sair desse conteúdo, tá? A gente vai ficar batendo nessa tecla aqui. Então, falem comigo, não tem problema de falar que eu não entendeu. Mas eu preciso saber o que que vocês não estão entendendo. Vocês não entenderam nada? Vocês estão com dúvida? Fala comigo, o que que vocês não estão conseguindo entender? Essa parte de BIRADS vocês conseguiram entender, que é uma classificação dos achados da mama. Até aqui tudo bem? Sim, Então, assim, o que que eu estou querendo dizer? Que tudo que tem na mama, o médico ele tem que colocar no laudo, tá? Quando você faz um exame de imagem, o médico precisa detalhar o que ele está encontrando na determinada imagem, tanto no exame de mamografia, tanto no exame de ultrassom, tanto no exame de ressonância magnética. Estou falando de exames de mama, tá bom? Não estou falando de raio-x, não estou falando de exame de próstata, não estou falando nada disso. Estou falando de ressonância e mamografia e ultrassom das mamas. Então, toda vez que o médico faz um desses procedimentos, existe um BIRADS. O BIRADS é uma sigla que é internacional, que é uma classificação dos achados que são encontrados na mama. Daí eu pergunto para vocês, o médico ele pode achar coisas benignas e malignas na mama? Responda para mim, sim ou não? sim, Sim. E tudo que é benigno faz mal para o paciente? benigno não, Não. Mas ele precisa colocar no laudo. Por quê? por ser um achado. Por ser um achado. Então, a classificação, ela é feita para isso mesmo, para distinguir o que é benigno e o que é maligno. Mas vocês concordam comigo que às vezes somente numa mamografia não é, o médico não consegue definir, por exemplo, somente na mamografia às vezes ele não consegue definir o que que é aquela lesão?
Vocês conseguem entender isso? Às vezes, somente da mamografia, o médico ele pode ficar na dúvida? Sim. Sim. Daí ele precisa de o quê? De mais estudo, de Exame. exames adicionais. Então, toda vez que o médico tiver na dúvida sobre algo, ele vai dar um BIRADS, que é o quê? BIRADS 0, que quer dizer que o exame está incompleto. Ele precisa de mais informações para dar um BIRADS correto, né? Um BIRADS mais seguro. Então, o BIRADS 0, ele vai ser sempre incompleto. Falta alguma coisa, tá bom? Então, põe na cabeça de vocês. BIRADS 0, precisa de exames adicionais. E eu pergunto para vocês, quais são os exames adicionais? Chuta aí para mim, vai falando aí para mim, pessoal. Ultrassom, Ultrassom, o que mais? Magnificação, compressão. Magnificação, incidências complementares, pode ser magnificação, compressão focal, mama rolada, pode ser uma incidência em perfil, pode ser um ultrassom, pode ser uma ressonância da mama, pode ser, né? Acho que eu já falei praticamente quase tudo, pode ser uma incidência adicional. Pode ser o exame anterior que o paciente não trouxe. Ele fala, enquanto o paciente não trazer o exame anterior, vai ficar BIRADS 0, até eu saber o que tinha nessa mama no exame passado. Vocês entenderam agora? BIRADS 0 é a avaliação adicional. O médico ele precisa de uma incidência a mais, uma incidência complementar, ele precisa de uma ressonância, ele precisa de uma ultrassom para ele entender melhor o que ele está vendo lá. Até aí tudo bem. Então, vocês entenderam o BIRAD 0. BIRAD 0 é quando o médico ele precisa de uma avaliação adicional. Tudo bem? Depois, pessoal, vem a categoria 1. O que é a categoria 1? É quando o médico não acha nada na mama. Quando a paciente tem anatomia normal da mama, não tem, só tem o mamilo, tem o contorno da pele, tem o parênquima fibroglandular, tem o tecido adiposo, tem os linfonodos normais, tem o músculo peitoral, mas não tem nenhum achado, não tem nenhuma calcificação grosseira, não tem nenhum vaso, né? Não tem nada. Então ele dá categoria 1, sem achados, tá bom? Depois vem a categoria 2, que são os achados benignos. O que é achados benignos? São achados que existem na mama que não faz mal nenhum para a paciente, mas o médico ele precisa colocar no laudo que foi visto alguma coisa. Ele não pode passar despercebido aquilo. Então ele coloca. Foi achado na mama direita calcificações vasculares de aspecto daí ele coloca embaixo BIRADS 2, achados benignos. Vocês entenderam? Então, quais são as lesões que entram nos achados benignos? Calcificações vasculares, calcificações de tipo leite de cálcio, calcificações cutâneas, nódulo calcificado. É isso aqui que eu estou mostrando para vocês, ó. Tudo isso aqui é BIRADS 2. Distorção arquitetural pós-cirúrgico, depois a paciente ter feito uma cirurgia, houve uma mudança na mama dela. Daí ela vai lá, faz mamografia, o médico vê que a mama dela foi mexida, mas foi mexida porque ela fez uma cirurgia. Então, ele vai dar um BIRADS 2, porque existe uma diferença na mama dela. Cisto oleoso, calcificações tipo pipoca, linfonodo intramamário. Linfonodo intramamário é quando o linfonodo que sai lá do músculo peitoral e entra dentro da mama. É um achado benigno também, né? Clipe cirúrgico após mamotomia, calcificações de centro lucente, casca de ovo, nódulos, ó, olha como eu falei isso para vocês, ó. Nódulos que provam ser cistos após ultrassom. A paciente foi lá no médico, fez mamografia, ele viu um nódulo redondinho aqui, ó. Ele fala, peraí, vou dar BIRADS 0 e vou pedir para ela fazer um exame complementar. Ele vai colocar BIRADS 0, fazer o exame complementar de ultrassom. A paciente vai lá, faz ultrassom. Quando ela faz ultrassom, aí o médico vai ver, peraí, é cisto. Se é cisto, BIRADS é 2.
E se fosse um conteúdo espesso aqui dentro, né? Ele daria o quê? BIRADS 3, né? Então, achados benignos também, o fibroadenolipoma, apesar de ser algo grande, pessoal, é um achado benigno. Próteses, né? Cistoleoso, calcificações de materiais de sutura. Por exemplo, a paciente fez uma cirurgia, ela levou ponto dentro da mama, pontinho. Às vezes a linha ela calcifica, mesmo quando você tira ela, daí fica calcificado. Então, é BIRADS 2. Silicoloma, aquelas pacientes que injetam silicone industrial na mama, né? Tudo isso entra com BIRADS 2. Pessoal, agora eu pergunto bem sinceramente para vocês. BIRADS 0 e BIRADS 1 e BIRADS 2, até aqui vocês conseguiram entender? Deu para entender, perfeito. Deu para entender? As outras Sim, para mim deu. meninas, Rafaela, Márcia, eu não sei quem falou comigo, acho que foi a Clene, né? Vocês conseguiram entender? Ficou mais Sim. claro, sim, professor. Deu para entender Eu agora? consegui entender, dessa vez eu consegui entender bem melhor. Então Estava tá. cheia de dúvidas e deu para esclarecer bem agora. Agora vamos para o BIRADS 3. O que é o BIRADS 3, pessoal? Do mesmo jeito que o médico ele precisa, por exemplo, de um exame de ultrassom, ele precisa de uma incidência complementar para ele complementar o exame que está fazendo, o BIRADS 3, ele também é assim, é algo que o médico ele viu, ele tem certeza que aquilo é benigno, mas, por exemplo, ele tem 99% de certeza que é benigno, mas tem 1% de dúvida na cabeça dele. Então, ele vai dar o BIRADS 3, que é um achados provavelmente benigno, tá? O que é achados provavelmente benigno? Ó, nódulo não palpável. Põe isso na cabeça de vocês. Nódulo palpável, quando a gente apalpa, tá tomando banho, apalpei o nódulo, já entra como BIRADS 4. Nódulo não palpável. Eu não consigo apalpar o meu nódulo na minha mama. Então, nódulo não palpável, não calcificado, redondo ou oval, irregular, né, ou levemente lobulado, com limites parcialmente definidos e sólido. O conteúdo é sólido. Lembra que eu falei? Toda vez que o conteúdo for líquido, é BIRADS 2. Toda vez que o conteúdo for sólido, é BIRADS 3. Mas o médico ele só dá BIRADS 3 depois que os pacientes fez todos os outros exames complementares. Vocês conseguiram entender isso agora? Por exemplo, a paciente foi lá, fez mamografia e o médico pediu para ela fazer um ultrassom. Ela fez ultrassom. Daí fez ultrassom e viu que aquilo ali que ela tinha na mama dela não era um cisto, porque o conteúdo era sólido. Daí o médico dá um quê? Um BIRADS 3 e pede para daqui 6 meses ela fazer novamente, né, a mamografia e o ultrassom para avaliar, para ver se aquilo ali está crescendo, né? Como é que está a situação daquilo ali, né? E isso é BIRADS 3. Assimetria focal difusa sugerindo parênquima mamário. Também é BIRADS 3. Isso aqui a gente vai ver na próxima aula aqui, que eu vou falar sobre isso hoje também, né? Microcalcificações arredondadas, isodensas e agrupadas. Esse tipo de microcalcificação aqui. Isso é um achado também chamado de BIRADS 3. Dilatação ductal isolada, sem associação à descarga papilar. Pessoal, o que é descarga papilar? É quando sai líquido da mama. Então, por exemplo, a paciente ela foi fazer lá, tem microcalcificação e está saindo secreção da mama dela, né? Então, assim, o médico associa uma coisa a outra. Saiu secreção da mama, dependendo da cor, do aspecto, já é algo grave. Mas dependendo, por isso que eu falei para vocês, depende da cor. Se for uma secreção cor de leite, né? Se for uma secreção meio esverdeada, não tem cara de malignidade. Então, às vezes, o médico dá BIRADS 3. Mas ele só para que a lesão seja avaliada como 3, deve ser feita completa avaliação da imagem, complementos e ultrassom. Quando o médico dá BIRADS 3, o paciente já fez incidências complementares,
provavelmente já fez ultrassom, provavelmente já fez ressonância magnética, tá bom? BIRADS 3 é quando o paciente já fez todos os exames complementares naquela mama. Até aqui, tudo bem, pessoal? Tudo. Tranquilo? Daí vem Assim. aqui vem agora o BIRADS 4, que são os achados suspeitos. Aqui é quando o médico tem suspeito de malignidade, tá? Microcalcificações irregulares, grãos de sal, microcalcificações arredondadas e disposta em trajeto ductal, que é aqui, ó, nessa região aqui. Então, tudo isso aqui, pessoal, nódulo palpável. Lembra que eu falei? Nódulo não palpável, com conteúdo espesso, é BIRADS 3. Nódulo palpável é BIRADS 4, tá? Distorção arquitetural, que a gente está vendo aqui, e assimetria focal, que a gente vai estudar o que é assimetria focal. E BIRADS 5 é achados altamente suspeito. O médico ele já tem, pelo amor de Deus, isso aqui é câncer, gente, vamos tirar isso aqui. O médico já fala assim, nódulo denso e especulado, pessoal. Quando vocês virem na mamografia, o nódulo com essa característica aqui, ó, especulado, com presença de microcalcificação, tá vendo? Microcalcificações irregulares, lineares, ocupando o segmento mamário ou dispostas em trajeto ductal. Toda vez que vocês verem esse tipo de microcalcificação, pessoal, uma areinha, assim, ó, sem formato, isso aqui tem cara de malignidade. Tudo que é, assim, sem formato definido. É a característica de maligno, tá? E BIRAD 6 é câncer confirmado. Caso que o diagnóstico de câncer já foi realizado por core biopsia ou mamotomia, e caso de avaliação após quimioterapia, tá bom? Então vamos lá, pessoal, para a gente estudar um pouquinho os exercícios. BIRAD 0, eu já falei para vocês o que é, avaliação adicional, né? Qual é o BIRADS aqui, pessoal? Vamos lá, meninas, eu preciso da participação de vocês. Qual é o BIRADS aqui? 1. BIRADS 1. Por que 1? Porque não tem nada de diferente na mama. Exato, porque não tem nenhum achado, nem benigno nem maligno, tá? Qual o BIRADS? BIRADS 2. BIRADS 2. Por quê? Porque o silicone, a prótese, é um achado benigno. Exato, essa é a resposta certa, tá? Qual é o BIRADS aqui, pessoal? Quem chuta? Meninas, vamos lá. O que vocês acham que é? Hum? É BIRADS 2. Uhum. O que aí é? O que é? Que achado que é esse, pessoal? Olhem para a tela, pessoal. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo a tela? Pessoal, vocês estão vendo a imagem que está na tela? Sim, é um fibroadenolipoma. Isso, é um fibroadenolimpoma. É um achado benigno, BIRADS 2, tá? Isso aqui, pessoal, qual é o BIRADS? 6. Acho que é 5. Exato. O que é BIRADS 6, pessoal?
Câncer confirmado. Câncer confirmado. Isso aqui é câncer confirmado? Acho que não. Como é que eu sei que é câncer confirmado? Me responde. Quando o paciente já tem diagnóstico de câncer, é isso? Mas como é que ele sabe que é câncer? O que que o paciente precisa fazer? É fazendo uma biópsia. Exato. Então, assim, câncer confirmado é quando o paciente tem certeza que aquilo é câncer. Mas como que eu tenho certeza? Lembra que eu falei para vocês? Um exame de imagem ele nunca vai falar que é câncer confirmado. Por isso que eu falei, é um achado altamente suspeito. Porque se fosse câncer, ele ia colocar câncer confirmado. Não é. É um achado altamente suspeito. Tem característica de maligno, uma característica muito grande de ser maligna essa lesão. Mas o médico vai dar BIRAD 5, vai pedir para o paciente fazer uma biópsia. Às vezes já faz a cirurgia, já tira a lesão e manda para análise. E na resposta do análise vai vir dizendo qual é o câncer, que tipo de célula que foi encontrada ali, né? Um carcinoma, né? Carcinoma in situ, um carcinoma lobulado, é um carcinoma, né? Depende da região que foi encontrado, né? Então, assim, câncer confirmado é quando o paciente já fez biópsia e às vezes já está fazendo um tratamento com radioterapia e quimioterapia. Bom? E aqui, pessoal? Peraí. Aqui. Qual é o BIRADS aqui? BIRADS 2, BIRADS 2. Por quê? porque esse é um clipe cirúrgico, é isso? Isso, é um clipe cirúrgico, um clipe de mamotomia. O que que é um clipe de mamotomia? Provavelmente essa paciente, ela fez mamografia, deu BIRADS 4 ou BIRADS 5, o médico pediu para fazer a biópsia, tirou a lesãozinha, mandou para análise, viu que era benigno e ele foi lá e colocou um clipezinho na região. Então, toda vez que vê essa imagem aqui, pessoal, é um clipe cirúrgico, tá? E aqui, pessoal, qual o achado? Qual é o achado, meninas? BIRADS 2 também. BIRADS 2. Qual é o achado? É. Sabe, Clênia, qual é? Márcia, Rafaela, qual é o achado dessa mama? Alguém vai chutar para mim? O que que vocês estão vendo aqui na mama? Calcificações. Calcificações. Só falar calcificações já tá certo. Mas ela tem um nome, né? Que tipo de calcificação que vocês acham que são? Quando vocês olham Será que é de material de estrutura ou não? Não, ó. Quando vocês olham a pele aqui, ó, vocês vê o contorno, tá vendo que tá bem periférico? A gente fala que são calcificações de pele. A gente fala que são calcificações cutâneas, porque estão bem na cutis, né? Bem periférica, bem na pele mesmo. Então, essas calcificações são realmente achado benigno, achado BIRADS 2, calcificações cutâneas, né? Que a gente chama. Isso aqui, pessoal, qual é o achado? Calcificações grosseiras, né, professor? Não, Nina, não. Vocês acham que é? O Não. que vocês acham que é isso aí? BIRADS 2 é silicone industrial, não é isso?
Exatamente, silicoloma, silicone industrial. Alguém pegou, a paciente pegou silicone industrial, aquele de gel, e enfiou na mama. Daí fica desse jeito aqui na mama, tá? Então, esse aqui é silicone industrial. E isso aqui, pessoal, qual é o achado? O que que vocês acham que é?